Esse anime se passa em um mundo de fantasia completamente tecnológico. Mesmo tudo parecendo ser perfeito, seguro e pacífico, ainda existem pessoas no submundo que causam caos e conseguem infringir as regras. Essas pessoas são chamadas de Akudama. O maior Akudama já preso, o tal do Degolador, é um cara culpado de matar 999 pessoas. Ele está prestes a enfrentar uma execução pública, e é a partir daí que a história começa. O nome do anime é Akudama Drive. Caso você não tenha memória fotográfica, eu vou deixar o nome dele na descrição desse vídeo como sempre. A história começa com vários desses Akudamas recebendo uma certa missão. A missão que todos recebem é a de resgatar um prisioneiro com o codinome Degolador em uma delegacia. Antes disso, uma garota resolve comer takoyaki em uma barraquinha. Lá, ela conhece um motoqueiro que acaba deixando seu dinheiro cair. Ela tenta devolver o dinheiro do motoqueiro, mas ele não aceita por ser um sinal de má sorte. Ela fica com o dinheiro para tentar devolver para o cara mais tarde. Quando ela vai pagar pelo takoyaki, a velha que vendeu o lanche para ela só aceita dinheiro vivo. E como ela não tem dinheiro vivo, ela acaba sendo presa. Na delegacia, ela não consegue se safar da acusação, pois ela estava com o dinheiro que o motoqueiro deixou cair. Assim, o robô policial a acusa de ser uma golpista. Nesse momento, alguns Akudamas chegam fazendo o maior caos na delegacia. Eles procuravam pelo Degolador. Na confusão, uma civil que estava apenas tentando salvar um gato acaba virando alvo dos 4 Akudama. Para não ter seus miolos estourados, a pobre garota se identifica como uma golpista. Ela diz não estar na lista de Akudamas, pois ela é profissional ao ponto de conseguir burlar o sistema. Do nada, um robô-tanque começa a perseguir o grupo. A polícia de Kansai se prepara para decapitar o Degolador em praça pública. Tudo é interrompido com um tanque, junto com os Akudamas caindo no local. Um ladrão de 5ª categoria escuta sobre o prêmio pelo resgate do Degolador e resolve seguir o grupo. Lá, o motoqueiro, com a ajuda da golpista, acabam com um tanque robô. E esse motoqueiro tinha uma missão diferente dos demais. O seu codinome é Mensageiro, e ele entrega uma maleta ao Degolador. Assim que o Degolador abre a maleta, todos são obrigados a colocarem bombas em formato de gargantilha em seus pescoços. Caso alguém tente removê-la, a cabeça da pessoa vai ser explodida. O gato que a golpista estava tentando salvar durante todo esse tempo começa a falar. O animal revela que o seu objetivo era recrutar membros habilidosos para realizarem um certo trabalho. Todos os Akudama que foram reunidos ali têm o potencial para seguir com esse plano, menos a golpista, pois ela nem é Akudama. A sorte dela é que ninguém sabe disso, nem mesmo o animal. Agora que todos passaram pela primeira fase, o gato revela uma nova missão. O objetivo da segunda missão é atacar o famoso Shinkansen. O pagamento que ele irá realizar por essa missão será 1 bilhão de ienes. Após algum tempo e alguns imprevistos, todos se reencontram para ouvirem o gato passar as informações sobre o trabalho. Que o trampo envolve o Shinkansen todos já sabem, mas que eles teriam que enfrentar armadilhas e os guardas do trem para roubar uma carga grande e pesada, isso aí eles não sabiam não. O que importa é que todos aceitam o trabalho. Também, se eles não aceitassem essa missão, a cabeça deles provavelmente iria sair voando. Enquanto eles discutem, a polícia de Kansai chega, e os homens têm licença para matar qualquer um desses Akudama. Para piorar tudo, os policiais enviados são executores. Esses caras são habilidosos ao ponto de conseguirem cair na porrada com os Akudama, sendo somente 2 vezes vários. Desse jeito, uma luta intensa acontece. Mesmo os executores sendo fortes, os Akudama conseguem fugir. Após fugir, eles se reencontram com o gato para prosseguirem com o roubo. E os 2 policiais que não conseguiram executar os Akudama são repreendidos por sua superior. Como esses Akudamas são muito fortes e formaram um grupo, a superior resolve dar uma segunda chance para os 2 executores e também decide enviar reforços para dar aquela moralzinha para eles. Os Akudama se reúnem em uma fábrica abandonada e o gato começa a finalmente revisar o plano. Assim, o gato os divide em 3 grupos. 2 grupos terão a função de liberarem o acesso ao elevador, sendo necessário apertar 2 botões ao mesmo tempo. Mas os botões ficam em lugares diferentes. De todos, o único que vai trabalhar sozinho é o Mensageiro. A golpista, o Degolador e o hacker terão a função de desativar o botão superior. E ao mesmo tempo, o grupo da doutora com o lutador e o vândalo terão que apertar o botão inferior. Além disso, eles não podem matar os guardas. Caso contrário, um alarme irá soar e será o fim da linha para todos eles. Assim, os Akudamas começam a pôr seus planos em ação. A golpista consegue colocar todos para dentro com um cartão de caminhão de carga e o hacker começa a fazer sua mágica. Eles partem em busca do elevador de acesso para liberar a passagem. Chegando na sala dos botões, eles encontram inúmeras barreiras. O Degolador começa a destruir as barreiras jogando suas facas e o lutador está derrubando tudo para chegar até o botão. O cara é um tremendo monstro. O Degolador fica sem facas, mas a golpista usa um drone hacker para finalizar, enquanto o vândalo cai literalmente de cabeça no botão. O elevador é liberado e eles chegam à plataforma. Com um equipamento especial, eles conseguem ocasionar um apagão. Agora é a vez do Mensageiro entrar na brincadeira. Agora que todos estão no trem, o verdadeiro desafio se inicia. O trem parte da plataforma, algo que não estava nos planos do gato. Depois disso, os executores invadem o trem e assim eles continuam com o plano para roubar o cofre e eliminar os executores. Eles correm contra o tempo e se eles derem mole de entrar em uma
zona de quarentena absoluta, que tem um pouquinho mais à frente, eles vão ser desintegrados. Por essa zona só passa máquina, ser vivo não pode. Antes da zona de quarentena, existe uma zona morta, com alto nível de radiação. Esse é um local mortal, que contém resquícios de guerra, tudo contaminado, tudo tóxico. Enquanto o hacker, a golpista e o gato seguem até chegar na parte da frente do trem, os outros Akudama ajudam na luta contra os executores. Assim, eles não conseguem terminar o trabalho a tempo, e o trem entra na zona de quarentena. Com isso, os executores perdem o foco na luta por um momento. Na confusão, o hacker assume o controle do sistema de defesa e o usa para ajudar os Akudama. Enquanto isso, o mensageiro corta o trem e joga os executores no meio da zona de quarentena. Quando eles chegam no cofre, o gato se transforma em um selo, que é utilizado como chave para abrir o cofre. Abrindo o cofre, eles encontram duas crianças de olhos vermelhos, e a sorte deles foi que uma dessas crianças usou um poder para criar uma barreira em volta do trem. As duas crianças eram mercadorias que seriam mandadas para Kanto. Com isso, eles terminam o trabalho e recebem a grana que foi prometida pelo garoto. O hacker continua no trem, ele quer chegar a Kanto, um local exótico, onde pessoas normais não podem ir. Enquanto isso, o resto do grupo, junto com as crianças, voltam para Kansai. Na despedida, o hacker deixa um drone como presente para a golpista. Mais tarde, os executores foram salvos pelo grupo de recuperação, e a chefe deles foi repreendida pelos superiores por ter perdido os membros da Akudama. Não só isso, mas ela também perdeu a mercadoria que iria para Kanto. Mais tarde, os membros da Akudama e as crianças se escondem em um distrito que foi abandonado, e assim o grupo de Akudamas acabam aceitando um novo trabalho, o trabalho de levar as crianças para um local indicado. O local é o Parque Expo. De volta ao hospital, os executores recebem a visita da sua chefe. A mulher repreende os dois pelo seu trabalho horrível. Além disso, ela suspende os dois. Com isso, ela decreta que todos os executores dos arredores estão encarregados de ficar na cola desses Akudama. O rosto dos nossos personagens principais acabam sendo espalhados por todo canto. De volta ao local abandonado, o grupo se prepara junto com as crianças para irem ao tal do Parque Expo. No caminho, o executor que foi suspenso estava à espera deles. Ele queria a vingança. O lutador fica animado e vai lá lutar contra o cara. A luta começa, mas logo o lutador é jogado para escanteio. O mensageiro pega as crianças para partir para o destino, porém ele acaba sendo impedido. No mesmo momento, a doutora foi atacada pelo executor. Depois disso, ele vai atrás do mensageiro. O lutador tá acabado, mas ele não desiste da luta e vai atrás do executor. Enquanto isso, o mensageiro e o degolador lutam contra o executor. O degolador acaba perdendo as pernas, a golpista tenta proteger as crianças, mas o executor os ataca. E no calor do momento, o degolador usa o garoto como escudo. A golpista entra em choque achando que ele estava morto, mas o seu corpo se regenera. Do nada, a médica aparece. Ela, que deveria estar com a barriga toda arrombada, está tranquila e favorável. Acontece que ela mesma se operou, e com as suas habilidades medicinais sem limites, a mulher também opera o degolador. Assim, ele retorna à batalha. Depois disso, o mensageiro sai dali com os membros da Akudama e o lutador fica para trás. Ele quer ter sua revanche contra o executor, e agora a luta deles será mano a mano. Depois de uma longa luta, os dois já estão acabados. Daí os dois vão lá, dão aquele último golpe, né, finalizador, cai os dois no chão. A executora que vivia ao lado do seu mestre chega, mano, e quando ela chega, infelizmente o seu mestre já está morrendo. Mais à frente, o grupo restante de Akudamas está com as crianças, e o garotinho mostra uma passagem que levava até o subterrâneo, com o destino ao Parque Expo. O vândalo afirma ao grupo que o lutador foi morto por um dos executores, e agora o destino das crianças é embarcar em uma nave que é capaz de levar eles até o espaço. O objetivo deles é entrar em uma base de exploração que foi construída antes da guerra. É sério, mano, as crianças vão pra lua. A caminho do local, o garotinho vai lá e explica quem eles são e de onde eles vieram. Bom, as crianças são fruto de vários experimentos esses que levaram à morte de mais de 5.555 crianças. Durante a sua criação, o garotinho foi cortado várias vezes. Os experimentos eram cruéis, mas ele suportava porque ele não queria que os outros passassem pelo mesmo que ele. Quando o fim do experimento com ele chegou ao fim, todas as outras crianças haviam sumido. Mais tarde, o garoto descobre que todas as crianças iriam se transformar em um novo ser, uma outra criança imortal. Ele também descobre que ele foi feito da mesma forma. Sim, ele é uma existência que foi criada utilizando inúmeras vidas para que ele pudesse ser imortal. E essa é a história sad e triste deles. Por isso que eles querem fugir. Depois de tudo isso que aconteceu com ele e com a garota, eles seriam transportados para Kanto. Felizmente, ele conseguiu reprogramar o gato que dava aula a eles para fugir daquele lugar. Resumindo, o garoto e a garota eram oferendas para a cidade de Kanto. De volta ao Parque Expo, o garoto libera todos os Akudama. A missão deles finalmente acabou. Não tem mais bomba no pescoço, tá todo mundo livre, o pagamento foi feito. E infelizmente, a doutora vai lá e trai o grupo. A mulher foi mó vacilona e avisou para os executores onde todos eles estavam. E ela fez isso porque, como uma doutora, essa
essas crianças, pô, são perfeitas pra ela. Ela quer descobrir essa tal da imortalidade, pô. Assim os executores chegam, a luta começa e o garotinho se sacrifica para que a sua irmã e a golpista consigam dar o fora dali. As garotas chegam na nave, mas a nave estava em rota para a lua, porém a mesma não tem força suficiente para subir, então eles são obrigados a sair da nave. Todos os Akudamas conseguem fugir e a doutora inicia os experimentos com o sangue do garoto. A pupila do falecido executor lá aparece e agora ela tem um pupilo, mano. Todo executor, depois que o seu mestre morre, ele ganha um pupilo. Esse é o esquema deles para fazer as pessoas fortes. De volta à cidade de Kansai, a golpista e a garota tentam comprar takoyaki, mas infelizmente o alarme acaba disparando e os policiais ficam na cola delas. Na fuga, ela encontra uma casa no meio do nada e fica lá até as coisas se acalmarem. A golpista vai lá e corta o seu cabelo para ficar diferente das suas fotos de procurada. Do nada, os donos desse esconderijo aparecem e eles não são muito legais para se fazer amizade. A golpista, que no início da história era apenas uma humana comum, consegue matar quase todos os caras. A sorte dela é que o mensageiro apareceu e matou o último. E ele só apareceu porque ele tinha recebido uma missão de entregar uma encomenda para a irmã do garoto. E ele é o cara que cumpre todas as suas missões. Na manhã seguinte, o mensageiro aceita a missão de levar as duas garotas até o garotinho. Será que o mensageiro se arrependeu depois? Talvez. Enquanto isso, na cidade, os moradores estão em pânico. Enquanto isso, o departamento de execução mantém o garoto sob custódia. E a garota estão na casa do mensageiro. Eles foram montar um plano para encontrar o irmão. Mais tarde, os boatos sobre os Akudamas começam a se espalhar cada vez mais. E é aí que a população fica brava e todo mundo vai pra rua fazer greve. Todo mundo fazendo caos, se rebelando contra a polícia. E esses boatos, bom, eles fazem parte do plano da golpista e do mensageiro. E tudo isso é para que eles possam invadir a cidade no meio de tanta confusão e resgatarem o garoto. Ao anoitecer, o degolador chega ao apartamento de execução e assim ele faz uma pilha de mortos. O KD do cara já tá mais de 1 milhão, com 0 mortes pra ele. O degolador resolveu que agora ele vai matar a golpista com as suas próprias mãos. Mas acontece que durante o anime inteiro ele ficou meio com a fixação por ela. Ele achava ela um ser muito purinho, por isso ele deu grande apoio pra ela durante o anime inteiro. Porém, como a golpista já deixou de ser uma garota pura, ele decidiu que vai matar ela, tá ligado? Porém, a garota tá esperta, e assim ela acaba com ele. E lá eles descobrem onde encontrar o garoto. Bom, o menor vai decolar em um helicóptero, o helicóptero já estava de partida. O mensageiro salta com a moto do prédio em direção ao helicóptero e começa a segui-lo. Perto dali, a doutora, com a ajuda do vândalo, está indo atrás do garoto. A mulher colocou um chip no menor. Enquanto isso, na delegacia de Kansai, a revolta das pessoas é tão grande que elas atacam os policiais. Para combater a rebelião, a polícia declara todos os cidadãos como membros da Akudama. Assim, robôs e os executores começam um massacre, matando todos. Os executores chegam com o garoto na estação de Kansai para mandar o menor até Kanto, mas a golpista e o mensageiro chegam para impedi-lo. A doutora também chega e ela quer pegar os irmãos, e o vândalo está sendo manipulado por ela para ajudá-la. Em um certo momento da história, o vândalo descobre que o lutador morreu por conta da doutora. No meio da treta toda, vários civis invadem a estação com medo de serem executados como Akudama. O vândalo aproveita a oportunidade para tentar matar a doutora. Infelizmente o cara morre. Infelizmente a doutora foi morta pisoteada pelos civis. No trem, a golpista e o mensageiro sofrem um efeito chamado sonhar da borboleta, onde quem é pego por esse evento fica em um ciclo infinito, vivendo acontecimentos felizes em um sonho repetidas vezes. O hacker, por meio do robô que ele deu de presente para a golpista, consegue fazer eles voltarem para a realidade. O hacker conta a eles que a zona de descontaminação, na verdade, faz isso acontecer com as pessoas que chegam em Kanto. E isso aconteceu com ele. A zona de descontaminação, na verdade, tira a alma do corpo deles. E isso aconteceu com ele. Se ele não tivesse os ajudado, provavelmente eles estariam na mesma situação. E a cidade de Kanto, na verdade, não é uma cidade. O local é um supercomputador quântico. Os seus arredores não têm gravidade. O que tem lá é apenas uma cidade devastada, flutuante. E a mente de todos que entram nesse trem ficam presas ali. Mas o hacker conseguiu burlar esse sistema. O supercomputador se desgasta com o tempo, e para que eles sejam eternos, os seus dados estão sendo transferidos para a mente dos irmãos. A golpista e o mensageiro tentam salvar os irmãos, mas são repelidos pelo campo de defesa do computador. Então o hacker começa a lutar contra o sistema e o cara consegue vencer, porém isso acaba o destruindo. Antes de desaparecer, ele manda as coordenadas de um local seguro, onde todos vão poder viver. Ao receber essas coordenadas, o grupo de sobreviventes retorna para Kansai. No retorno para Kansai, eles são atacados pelos executores. Toda a polícia começa a ir atrás deles. Assim, a golpista dá uma nova missão ao mensageiro. Para pagá-lo, ela usa a moeda que ele derrubou na barraca de takoyaki. A moeda que mudou a vida dela completamente e que vai ferrar com a vida do cara. A missão era de levar as crianças até Shikoku, o local das coordenadas passadas pelo hacker. O mensageiro aceita. Assim, a golpista fica para trás para distrair os executores, enquanto o mensageiro leva as crianças. Ela se identifica como uma civil, mas os executores acabam com ela. Enquanto isso, uma transmissão por toda a cidade com ela se identificando como civil e os executores matando ela começou a ser repetida várias vezes. Todos os moradores se revoltam com a cena e começam a atacar os policiais e os executores. Para todos os moradores da cidade, são os executores que estão infringindo a lei, e isso daí ajuda a fuga do mensageiro. Antes de partir, o mensageiro destrói a torre da delegacia dos executores e eles continuam a fuga. Está de noite e eles estão quase chegando no objetivo, porém eles estão sendo perseguidos
seguidos, assim o mensageiro para a moto e as crianças continuam o caminho por conta própria. O motoqueiro se sacrifica para proteger as crianças e ao amanhecer, as crianças conseguem chegar no objetivo. E assim que esse anime termina. Morreu todo mundo, morreu, mas as crianças cumpriu o objetivo delas.